Em raras ocasiões, o abduzido faz um passeio na nave. A experiência mais comum é de ir até o incubatório. Essa é uma sala especial, onde o abduzido vê vários recipientes de líquido que contém fetos de híbridos. Retorno. A vítima é levada de volta para casa, carro, cama ou qualquer outro lugar para retornar à sua rotina. Os alienígenas geralmente dizem para os abduzidos esquecerem a experiência. Efeitos. Depois de voltar, geralmente o abduzido não tem nenhuma lembrança consciente do evento da abdução, mas eles sofrem efeitos da abdução durante semanas ou até anos. Os efeitos físicos incluem náusea e dor em várias partes do corpo. Além disso, pesquisas mostram que a maioria dos abduzidos desenvolvem um interesse em participar de religiões ocultistas, místicas, New Age. Muitos abduzidos relatam que os aliens dizem o seguinte, que eles nos criaram por meio do DNA, que eles nos guiarão no próximo passo evolutivo, que a Terra será destruída se eles não mudarem a humanidade, que eles são mais avançados do que nós tecnologicamente e espiritualmente e que são nossos benfeitores. Antes de nos permitirmos acreditar na benevolência da interação alienígena, devemos perguntar, os seres evoluídos precisam usar a sombra da noite para realizar boas ações? Eles precisam nos paralisar e nos tornar impotentes para resistir? Os anjos precisam roubar nossos fetos? Eles precisam manipular os genitais dos nossos filhos e sondar nossos retos? Ela disse que existem relatos de abduzidos sendo levados para instalações em que não se encontram apenas alienígenas, mas também humanos, às vezes vestindo uniformes militares. Bem, vários grupos de pessoas relatam abduções, mas tem um grupo de pessoas que, de modo geral, não é abduzido, os cristãos. Eu não estou falando de qualquer cristão, mas sim dos cristãos conhecidos como nascidos de novo, ou seja, cristãos que acreditam na Bíblia e que são tipicamente chamados de fundamentalistas. Wes Clark, um pesquisador sobre abduções, diz: os cristãos que relatavam a experiência de abdução tendiam a ser pessoas que intelectualmente defendiam a existência de Deus, mas não a aplicavam pessoalmente. Porém, parece haver uma óbvia ausência de cristãos devotos que acreditavam na Bíblia, onde eles estavam nessa equação. Parece que os aliens não gostam de cristãos devotos, sabe? Os fundamentalistas. E tem um caso bem curioso nessa questão, o caso de Bill D. A abdução de Bill D começou como a maioria das abduções. No início da noite, ele viu algumas luzes sobre uma floresta através da janela da sua sala de estar. Ele assumiu que era um helicóptero da polícia, em busca de traficantes de drogas ou coisa assim. O que quer que fosse, isso agitou os cachorros dele. Bill foi para a cama. Ele estava deitado na cama e acordado pelos cachorros latindo. Bill ficou paralisado. Ele não conseguia gritar. Ele não via nada além de algo cinza esbranquiçado, como uma neblina. Ele sentiu que alguém ou alguma coisa estava no seu quarto. A próxima coisa que ele sentiu é que estava levitando acima da sua cama. Ele então teve a sensação de estar sendo suspenso pelo que parecia ser uma viga inserida no seu reto. A essa altura, ele estava com muito medo, terror, mas não conseguia gritar. O trecho a seguir é de uma entrevista de Bill. Eu achava que estava tendo uma experiência satânica, que o demônio me segurou e empurrou um poste no meu reto e me segurou no ar. Tão desamparado, eu não pude fazer nada. Eu disse, Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus, Jesus, Jesus. Quando o fiz, havia um sentimento, ou um som, ou algo que, ou as minhas palavras que eu pensava, ou as palavras que eu tinha tentado dizer, ou o que quer que seja, machucou o que quer que estivesse me segurando no ar nessa viga. E eu senti que ele foi retirado, e eu caí. Eu bati na cama, porque era como se eu tivesse sido jogado de volta na cama. Eu realmente não posso dizer, mas quando o fiz, minha esposa acordou e perguntou por que eu estava pulando na cama. Became paralyzed, and the entity, or whatever it was that was doing this to me, was laughing at me, and I was so afraid. I didn't know what to do. I can't remember whether I said, Jesus, 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 or Jesus help me, but at that instant, my experience stopped, and I hit the bed, which woke my wife up, and she asked me what I was doing jumping on the bed. Foi a primeira vez que investigadores experientes de abdução ouviram falar que uma abdução foi parada. E isso foi feito apenas invocando o nome de Jesus. Muitos pesquisadores já tinham reconhecido a natureza espiritual das abduções. Talvez o pesquisador mais reconhecido sobre ufologia seja o PhD Jacques Vallée. Ele foi consultor no projeto Livro Azul, que vimos anteriormente. Depois de décadas de estudo, Vallée chegou à conclusão que a experiência das abduções é real, mas que acontecem em outra dimensão. Wes Clark, do grupo de pesquisa C4 sobre abduções, diz: à medida que o número de casos foi coletado, os dados mostraram que, em todos os casos em que a vítima sabia invocar o nome de Jesus Cristo, o evento parou. Ponto. A evidência estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Essa informação foi divulgada no The Flying Saucer Review, o maior jornal sobre OVNIs do mundo. Muitas pessoas relatando que as abduções foram interrompidas quando usaram o nome de Jesus Cristo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Os pesquisadores Jordan Clark, do C4, esse grupo que estuda a abdução, não eram cristãos, mas passaram a ler a Bíblia. Aos poucos, as coisas ficaram claras para eles. Eles começaram a entender, assim como Jacques Vallée dizia, que as abduções eram experiências espirituais por natureza e se assemelhavam bastante a relatos antigos e descrições do que a Bíblia chama de demônios. John Kell, um dos ufólogos mais respeitados do mundo, diz: os OVNIs não parecem existir como objetos tangíveis e manufaturados. Eles não estão em conformidade com as leis naturais do nosso ambiente. Eles parecem nada mais do que transmogrificações, adaptando-se às nossas habilidades de entendê-los. Os milhares de contatos com as entidades indicam que eles são mentirosos e artistas. As manifestações dos OVNIs parecem ser, em geral, apenas pequenas variações do fenômeno demonológico antigo. O oficialismo pode achar que, se os ignorarmos por tempo suficiente, eles irão embora todos juntos, assumindo seu lugar com os mitos dos vampiros da Idade Média. Olha que interessante. Ufólogos que não são cristãos, e até mesmo céticos, chegaram à conclusão que as abduções alienígenas modernas são muito parecidas com os antigos relatos de demônios. A demonologia não é apenas mais uma coisa de maluco. É o antigo e acadêmico estudo dos monstros e demônios que aparentemente coexistiram com o homem ao longo da história. Milhares de livros foram escritos sobre o assunto. Muitos desses livros eram escritos por clérigos, cientistas e estudiosos, e um
um número incontável de eventos demoníacos bem documentados está prontamente disponível para todo pesquisador. As manifestações e ocorrências descritas nesta vasta literatura são similares, se não inteiramente idênticas, ao fenômeno OVNI. Vítimas de demonomania, possessão, sofrem os mesmos sintomas médicos e emocionais que das pessoas abduzidas. O diabo e seus demônios podem, de acordo com a literatura, se manifestar em quase qualquer forma e podem imitar fisicamente qualquer coisa, desde anjos até monstros horripilantes com olhos brilhantes. Objetos e entidades estranhas se materializam e se desmaterializam nessas histórias, assim como os OVNIs e seus esplêndidos ocupantes aparecem e desaparecem, atravessam paredes e realizam outras proezas sobrenaturais. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Bíblia descreve uma batalha espiritual. Para os cristãos que creem na Bíblia, esse conceito é conhecido como guerra espiritual. Mas parece que alguns cristãos estavam perdendo essa guerra. Muitos abduzidos falaram que eram cristãos, mas continuavam a ter a experiência de abdução. Isso foi muito confuso para os pesquisadores do CE4. Eles procuraram entender por que certos tipos de cristãos estavam sendo abduzidos e outros não. Eles chegaram à conclusão que existem dois tipos de cristãos. Um tipo de cristão é a pessoa que deu consentimento mental aos ideais cristãos, mas que ainda é o que a Bíblia chama de homem natural, ou seja, que se diz cristão, mas não segue os preceitos bíblicos na sua vida diária. Esse tipo de cristão não pode discernir coisas espirituais e permanece sujeito às abduções ou ataques espirituais das entidades que provocam as abduções. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O outro tipo de cristão é uma pessoa que entregou a sua vida a seguir Jesus Cristo, o autor do cristianismo, e aquele a quem a Bíblia alega ser o Criador do universo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O cristão nascido de novo aplica princípios bíblicos cristãos na sua vida diária e procura uma realidade espiritual além do mundo ao seu redor. Devido a esse discernimento, o cristão nascido de novo consideraria as abduções como ataques espirituais demoníacos e resolveria esse problema através da autoridade do nome de Jesus. A ex-abduzida Virginia Whitmer, que interrompeu as abduções em nome de Jesus, disse: "Eu me interessei por práticas ocultistas, fiz uma tentativa infantil de feitiçaria, participei de sessões na infância e como adolescente experimentei meditação. Durante todas essas experiências e muitas outras, acredito que Deus nunca me abandonou. Eu chorei tremendamente, mas Ele nunca me abandonou. Os encontros com alienígenas foram a última coisa em minha mente em 1987. Eu não pensava no meu envolvimento com o oculto durante anos e considerava só uma brincadeira de criança." Mas afinal de contas, por que os aliens têm tanto medo do nome de Jesus? Por que os aliens são expulsos quando se usa o nome de Jesus? Segundo a Bíblia, que tipo de ser é expulso quando se usa o nome de Jesus? Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando. Esse é um excelente caso para chegarmos à conclusão que as experiências de abduções são, na verdade, experiências com espíritos imundos, ou seja, com demônios. Por causa das crenças New Age, muitos abduzidos se recusam a acreditar que alienígenas são demônios. O autor New Age e abduzido Whitley Strieber escreve: "Até agora, a palavra demônio nunca havia sido usada entre os cientistas e médicos que estavam trabalhando comigo. E por que deveria ser usada? Nós estávamos além dessas coisas. Éramos um grupo de ateus e agnósticos sofisticados demais para nos preocuparmos com ideias tão arcaicas quanto demônios e anjos." O renomado ufologista e arqueólogo Dr. Clifford Wilson é apenas um dos vários que apontam como entidades demoníacas como Astaroth continuam aparecendo na literatura alienígena, assim como em textos antigos. John Kell, um dos ufólogos mais respeitados do mundo, também observou isso e disse: "Milhares de médiums têm recebido montanhas de mensagens de Ashtar nos últimos anos. Ashtar não é nova. Variações desse nome, como Astaroth, Asha, Asharoth, etc., aparecem na literatura demoníaca ao longo da história. O Ashtar estava há muito tempo posando como deuses e demônios variados. E agora, na fase moderna, como um astronauta glorioso." Chico, o companheiro da Globo, que formula essa pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apollo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem evidenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: "Há muitas moradas na casa de meu Pai." Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, o respeito de todos, a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do terremoto. As religiões New Age, que falam em vibrações, comunicação com seres evoluídos de outros planetas, tão somente realizam as mesmas práticas antigas, oriundas do paganismo. Não são coisas novas, apenas com uma outra roupagem. Tem raízes no budismo, o shintoísmo, o hinduísmo, o taoísmo, o animismo e a maioria das outras religiões místicas orientais. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo.
Após 50 anos da era moderna OVNI, temos literalmente milhões de relatos de testemunhas oculares, centenas de fotografias e, nos últimos anos, muitos exemplos de documentação em vídeo, mas ainda não temos uma única prova física, apesar de milhares de testemunhas oculares relatadas ao longo dos anos. Isto sugere que não se trata de manifestações físicas, mas sim espirituais. O que estamos vendo é impressionante. Não apenas médiums espíritas, psíquicos, yogis e malucos, mas agora os cientistas de ponta tentam contatar seres espirituais que eles acreditam serem entidades altamente evoluídas, divinas, com grande conhecimento e mais poderes do que os humanos possuem. É preciso pouco discernimento para perceber que tentativas de contatar entidades não físicas abrem a porta para todos os tipos de engano satânico. Porém, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A Bíblia expressamente condena qualquer tipo de contato com entidades de outras dimensões, ou que não sejam desse mundo. Não permitam que se ache alguém entre vocês que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Pela natureza dos avistamentos de OVNIs e das abduções alienígenas, temos que perceber que essas entidades não são ETs físicos reais de outros planetas, mas sim seres de outra dimensão, tal como dito por Vale Ekel e tantos outros pesquisadores que tiveram a mesma conclusão. E para somar, a Bíblia adverte que nós não devemos entrar em contato com eles. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. No passado, as visões tradicionais cristãs levaram muitos a entender e acreditar que havia uma dimensão espiritual em nossa existência. Mas o evolucionismo, mascarado como ciência moderna, agora avança na crença de que a matéria é tudo que existe, tudo que existiu e tudo que existirá. E que os aliens surgiram numa sopa primordial e semearam a vida aqui na Terra há bilhões de anos. Tudo isso é um grande engano. Abra seu olho, fique atento e prepare-se.